Oi, meu nome é Nathalie Neri, esse é meu canal Afros e Afins. Você já me conhece, já conhece alguns dos meus posicionamentos e pode até compartilhar algum deles comigo se já me segue há um tempo. Esse vídeo é pra você, mas antes de tudo, esse vídeo é pra alguém que você conhece, que não me conhece e que acha que o Bolsonaro realmente é uma opção para a presidência do Brasil. Então eu queria muito que você mostrasse esse vídeo para pelo menos 2 pessoas e pedisse que elas assistissem ele até o fim. Porque essa aqui vai ser uma conversa muito honesta de uma pessoa que quer viver, comer e conseguir ter o mínimo de felicidade aos finais de semana e feriado nesse país, assim como todo mundo. E eu vou começar dizendo que eu não tô aqui como uma pessoa isenta que vai tratar tudo com parcialidade, porque as políticas do Bolsonaro vão interferir diretamente na minha vida e na vida de muita gente que vive ao meu redor. O Bolsonaro vem carregando consigo uma onda muito grande de conservadorismo e violência. Isso é muito importante, eu vou falar mais pra frente. Mas eu quero começar aqui tratando sobre alguns pontos fundamentais do programa político do Bolsonaro que vão interferir diretamente na minha e na sua vida, principalmente se você é classe trabalhadora. Ou seja, se você é prestador de serviço, se você é faxineiro, segurança, se você acaba sendo professora, ou até mesmo se você se enxerga como uma classe média alta, trabalha assalariado, com carteira assinada, se esforça todo mês para conseguir manter o carro na garagem, manter as contas em dia e pagar um colégio mediano para os seus filhos estudarem. Se a comida dentro da sua casa depende hoje da sua força de trabalho e da tua carteira assinada principalmente, esse vídeo é para você. Por mais grato que você seja pelo seu carro na garagem ou por ter conseguido enfim sua casa própria, mas se você ainda permanece numa relação de trabalho em que você depende de alguém para continuar alimentando seus filhos e sua família, esse vídeo é para você. Por mais que às vezes você se ache rico e compactue com algumas ideias ligadas a essas elites econômicas, eu vou te dizer que no Brasil você definitivamente não é. Porque a concentração de renda aqui é totalmente desigual, ou seja, poucos têm muito e são radicalmente mais endinheirados que você. Muita gente vai votar no Bolsonaro porque acha que ele vai conseguir definitivamente tirar o Brasil da crise, porque ele vai conseguir livrar o Brasil das falcatruas que o PT fazia, ou que ele vai conseguir, enfim, livrar o Brasil dos grandes impostos que roubam todo o dinheiro do povo brasileiro, entre outras coisas. Bem, o Bolsonaro, se eleito, não vai pensar numa economia que te beneficie de forma direta. E de novo, eu não tô falando só com quem é muito pobre, eu tô falando com você que tem casa, que tem comida, que pode até ter um carro, mas que se mata para pagar aluguel, ou se tem casa própria, todo começo do ano, junta todo o dinheiro de férias e 13º para pagar as dívidas que você já começa o ano negativo. Vamos começar falando de trabalho. Você sabia que o Bolsonaro votou a favor da reforma da Previdência, que aumentou o tempo de trabalho necessário para você se aposentar? Você sabia também que o Bolsonaro votou a favor da reforma trabalhista, que flexibilizou vários dos seus direitos e fez com que, por exemplo, o que o patrão acorda com você valha mais do que a lei? E você sabia que ele também votou contra a PEC das domésticas, que tentava de alguma forma organizar e dar alguma seguridade para essas trabalhadoras? E você sabia que agora, como se isso não fosse suficiente, ele fala no programa de governo dele sobre uma carteira verde e amarela que vai tirar ainda mais direitos de trabalhadores, principalmente os mais jovens. Ela seria opcional e tê-la significaria não ter acesso a direito trabalhista algum, ou seja, você negociaria direto com o seu patrão e você poderia ouvir coisas como: olha, eu te contrato, mas você não vai receber seguro-desemprego ou fundo de garantia por tempo de serviço, nem férias, nem 13º, porque eu não quero dar. Você quer o trabalho ou não? Você vai fazer um bico eterno em uma empresa que deveria estar te dando os direitos trabalhistas, 13º, FGTS, férias. 13º é importante, né? Pois é. O vice-presidente do Bolsonaro, Mourão, disse que na verdade o 13º é uma mochila nas costas de empresário e que devia ser revisado, ou seja, acabado. Isso, Mourão, o vice do dito cujo, que também disse que casas chefiadas por mães e avós são fábricas de desajustados. Bem, continuando, Bolsonaro tem como seu ministro da Fazenda Paulo Guedes. E esse cara fala umas coisas que a gente tem que ficar de olho. Ministro da Fazenda, no caso, é quem cuida da economia de um governo, quem cuida dos negócios de um país. Esse senhor, desde o primeiro turno, vem dando pistas muito claras dos rumos que ele quer dar à economia brasileira. Bolsonaro e seu companheiro querem privatizar tudo, né? Até Bolsonaro dizer que, na verdade, quer privatizar quase tudo e até 2019 vai fechar 50 estatais. Estatais, basicamente, são empresas do governo, do país, como, por exemplo, Correios, Eletrobras.
Petrobras, que por exemplo é um grande foco da privatização desde a década de 90 e que segundo os políticos deveria ser privatizada porque dá prejuízo e porque hoje em dia é um antro de corrupção, né? E aí o primeiro ponto é que eu acho muito engraçado, que se o problema são os corruptos, você lide e julgue os corruptos, né? Você vai fechar a empresa porque ela tá cheia de corruptos? O segundo ponto da Petrobras, para a gente entender um pouco desse debate da privatização, é que há muitos anos vem sendo investido em pesquisas e foi então descoberto o pré-sal, que é essa camada a milhares e milhares de quilômetros abaixo da terra de petróleo. E que agora está sendo entregue aos poucos a preço de banana na mão de empresas gringas gigantescas para que elas lucrem com o fruto da pesquisa de anos e anos e anos do Brasil. Em resumo, privatização é quando uma empresa do Estado, um bem do Estado, vai para capital privado, ou seja, vai para empresas, grandes empresas, provavelmente empresas gringas. Aí você me fala, tá, mas o que esse negócio de privatização tem a ver com a minha vida? Para começar, a gente está vendendo empresas brasileiras a preço de banana. O dinheiro que deveria ser revertido para a construção, para o desenvolvimento de projetos com políticas públicas, para melhorar o seu acesso e o seu direito à cidadania, tá indo para a mão de empresário muito rico, empresário que nem no Brasil mora. Se você utiliza serviços públicos que constantemente são alvos de desejos de privatização, como por exemplo universidades públicas e o Sistema Único de Saúde, o SUS, e aí não se engane, mesmo se você tiver um convênio médico, você ainda assim utiliza o SUS na sua vida. Se você utilizar, isso tudo vai te afetar um monte. Isso também mostra a incoerência gigantesca do lema do partido do Bolsonaro, do PSL, que é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O Brasil acima de tudo, mas o primeiro movimento econômico vai ser vender todas as empresas brasileiras para gringo? Confuso. O Bolsonaro quer fazer aberturas econômicas gigantescas. Ele quer governar e beneficiar banqueiros e donos de empresas multimilionárias. Quando ele pensa no plano econômico dele, ele não está pensando muito em você nem em mim. Porque a gente não é latifundiário, dono de terra, dono de empresa, de máquina, de meio de produção. Como a gente viu, na verdade, ele está querendo tirar os seus direitos trabalhistas. Fazer com que você perca a segurança, com que você seja contratado por essas empresas sem um mínimo de garantia. Fazendo com que essas empresas consigam entrar com facilidade no Brasil para explorar sua mão de obra sem nem assinar sua carteira. Bem, falando em entregar o Brasil e nessa contradição do Brasil acima de todos, que é o lema do PSL, e que não faz muito sentido quando a gente vê o projeto de governo deles, queria perguntar se você sabe que o Bolsonaro representa um grande risco ao nosso meio ambiente. Para começar, ele disse que vai enxugar alguns ministérios e unir o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. E o que isso significa quando ele diz que quem vai ficar ao encargo desse novo ministério é alguém da agricultura? Significa afrouxamento das leis de preservação e desmatamento. Isso é abrir mão de deveres e direitos ecológicos para entregar essas terras para fazendeiros que não vão se importar com demarcação de terras, com áreas de preservação ambiental e não, infelizmente, não estou só supondo. Bolsonaro disse que se eleito não vai dar mais nenhum centímetro de terra para indígena e quilombola. E você sabia que a falta de demarcação de terras no Brasil provoca a morte de dezenas de indígenas por mês no Brasil por conta dos interesses econômicos ruralistas? Você sabia que a demarcação de terras quilombolas e indígenas é uma forma de respeito e sobrevivência a esses grupos originários e traficados no Brasil hoje? Você acha que é certo ignorar, desvalorizar e arriscar a vida dessas pessoas por interesses econômicos? Acha justo que gente morra por um pedaço de terra no maior país da América Latina? Quem disse que nós somos melhores? Quem disse que ele é melhor? Se Deus é acima de todos, por que a vida indígena e quilombola vale tão pouco perto dos interesses rurais? Bolsonaro ainda afirmou que, se eleito, pretende tirar o Brasil do Acordo Climático de Paris, que é um acordo que controla as relações de países com o aquecimento global. Bolsonaro faz isso motivado pelos seus acordos com a bancada ruralista. Ele ignora os avisos de comunidades internacionais da própria ONU sobre os perigos de se acabar com as demarcações de terra e áreas de preservação na Amazônia. A gente vai sentir não só economicamente, como o mundo inteiro está falando, mas climaticamente. Uma vez que o desmatamento da Amazônia pode alterar completamente o clima no Brasil, com as frequências de chuva e também no mundo. Essas e muitas outras coisas complicadas para esse país e para seres humanos foram ditas pelo Bolsonaro com meias palavras no seu projeto ou foram ditas de forma descarada em eventos oficiais, falas, entrevistas, etc. E tudo isso que eu tô falando e muito mais, vocês encontram os links aqui nos boxes de informação com data, hora, citação e gravação. A gente não tá inventando, não tem pra quê. Aí você pode falar, tudo bem, a Amazônia é importante,
mas está muito longe de mim. No momento as minhas necessidades são outras. Eu me preocupo com a violência. Eu me preocupo com o fato de sair na rua e ter medo de viver porque levam meu celular a cada minuto. Eu entendo. A gente vive num constante estado de medo e violência, em que a gente tem certeza que o pouco que a gente conquistou pode ser tirado a qualquer momento de nós. Mas vamos pensar junto aqui, será que armar a população é realmente a melhor saída? Será que dar o direito de legítima defesa ao cidadão de bem, como diz o Bolsonaro, é realmente esse conto de fadas em que todo mundo tem a sua arma na cinta, mas ninguém mexe com ninguém, porque a justiça é sempre feita com as próprias mãos? Hoje em dia, o Estatuto do Desarmamento já permite que pessoas comuns tenham armas em casa. Desde que você tenha mais de 25 anos, diga o porquê que você precisa, prove que não tem antecedentes criminais ou pendências judiciais e principalmente mostre que você sabe usar uma arma e que está psicologicamente saudável para ter uma com você. Bolsonaro quer expandir isso, ele quer fazer com que jovens de 21 anos agora tenham acesso a armas de fogo, sem necessariamente precisar afirmar o motivo pelo qual quer ter, sem ter formas muito rígidas de checar antecedente. Ou seja, aumentar o número de cidadãos de bem que vão poder andar armados na rua, o que hoje é um pouco mais restrito no Brasil. Eu li um argumento muito importante na internet. Quem você acha que vai poder comprar uma arma de fogo? Você, morador da periferia, do subúrbio, de um bairro de classe média baixa para se defender? Uma arma custa no mínimo R$5.000 ou mais. Como você acha que uma briga pode terminar? Como você acha que mulheres que hoje no Brasil são as maiores vítimas de violência doméstica vão correr riscos maiores ainda com armas dentro de casa? Você já pensou nos seus filhos, se você tem? Você já pensou nos seus irmãos, nos seus amigos? Você já ouviu falar dos casos de atiradores em escolas nos Estados Unidos, né? A gente precisa de educação, a gente precisa que jovens estejam na escola, a gente não precisa aumentar o número deles na cadeia. A gente precisa de educação em tempo integral, como propõe Fernando Haddad. E ao contrário do Bolsonaro, a gente definitivamente não precisa de ensino à distância. É isso mesmo. Talvez o seu futuro candidato se preocupe um pouco menos com o Brasil do que ele aparenta ou diz se preocupar. Eu tô vendo cada vez mais assalariados, cada vez mais gente que precisa trabalhar, vender a força de trabalho, cada vez mais gente que estuda em escola pública ou tendo filho que estuda em escola pública dizendo que vai votar no Bolsonaro. Isso não faz sentido nenhum porque você tá votando em alguém que tá contra você. Como a gente pode votar em alguém que quer educação à distância porque diz que educação à distância barateia a educação? Como confiar na palavra de alguém que diz que quer um Brasil melhor quando a primeira coisa que essa pessoa ignora é a educação das crianças, dos jovens? Como crianças ficariam em casa sozinhas para estudar, mães teriam que parar de trabalhar, pais teriam que parar de trabalhar? Como garantir que todas elas tivessem acesso a computador e internet? Não faz sentido. E é justamente pela proposta de um presidente para a educação não fazer sentido que a gente percebe o perigo de eleger uma pessoa assim. Não tem como pensar em um Brasil acima de todos em que a educação é ignorada. Não tem como um dia desejar nos sonhos liberalistas um Brasil parecido com os Estados Unidos, com a França, em que a educação não seja importante. Porque até em espaços mais conservadores se entende que você precisa de pessoas estudando minimamente para poderem trabalhar para o chefe. As propostas para a educação do Bolsonaro são tão irreais, desumanas, interesseiras e conservadoras que nem quando a gente pensa em um projeto político com um mínimo de ação social faz sentido. Sem educação se tem desemprego, com desemprego se tem fome. Sem educação, com desemprego e fome, provavelmente se tem crime. Com crime, você escolhe armar os cidadãos para lutarem um contra os outros, do que investir em educação em um primeiro momento para fechar esse ciclo vicioso que vai ser eterno. E que não vai levar só pessoas sem acesso a tristes destinos, mas vai acabar com esse país tão amado. Você realmente quer apoiar alguém que usa o nome de Deus em vão, que em nome da família e dos bons costumes tripudia em cima da morte alheia, do sangue de outras vítimas? Você quer apoiar um candidato que tem como bandeira política incitar o ódio a qualquer um que discorde de suas pautas? Você quer realmente confiar no discurso de fim de corrupção de um candidato que aceitou caixa 2 de empresas no WhatsApp para bombardear você e a sua família de mensagens falaciosas, porque ele prefere desbancar e inventar calúnias sobre o outro, como por exemplo o kit gay, do que aparecer num debate e debater? Jura? É esse o seu candidato? Eu tenho certeza que não, eu tenho certeza que você tá exausto, eu tenho certeza que você tá exausta, que você não aguenta mais trabalhar, que você não aguenta mais ver o pouco que você tem tirado de você, que você tá com ódio da política, se sentindo traído, mas você é melhor do que tudo isso. Você é melhor do que a violência, você é melhor do que a mediocridade, você é melhor do que a inescrupulosidade que esse homem e as pessoas que o seguem têm. Pesquisem mais sobre o Bolsonaro em fontes confiáveis e vocês vão ter suas respostas. Esse vídeo foi complicado fazer, não por conta das informações, mas porque existem milhares delas e eu não ia conseguir colocar tudo num vídeo no YouTube.
Tenta pesquisar um pouco também de verdade em fontes confiáveis sobre o Fernando Haddad e entender como ele realmente foi um dos melhores ou o melhor prefeito de São Paulo, ao contrário do que muitos dizem. Eu moro em São Paulo, eu sei do que eu tô falando também. Enfim, ele foi premiado internacionalmente pela sua gestão. Eu também tenho várias ressalvas com o PT, mas vale dizer que o Haddad e a Manuela definitivamente não são a opção menos pior, pelo contrário. Eu tô muito empolgada, eu acho que eles realmente podem mudar o futuro do país. Pesquisem antes que seja tarde, é só isso que eu peço. Pesquisem antes que essas dezenas de violências e esses assassinatos que estão acontecendo antes mesmo dele ser eleito por discordância política não se tornem algo ainda mais corriqueiro e quiçá legalizado. Pesquise mais antes que intolerância e violência tenham espaço na lei. Pesquise mais antes que a gente perca o direito à nossa fala, antes que a gente perca o direito à democracia. Não permita que alguém que não gosta de pobre, de negro, de imigrante, de indígena, de mulheres, que acha que elas são inferiores, comande o nosso país. Não confie em alguém que não se responsabiliza por assassinatos dos seus eleitores em seu nome. Não confiem definitivamente em alguém que diga que qualquer um que pense diferente dele ou tem que ser preso ou tem que sair do Brasil. Isso não é democracia. Se a gente não gosta do que está hoje, a gente tem a oportunidade de daqui a 4 anos mudar. Se ele entrar no poder, talvez isso não aconteça. Vamos pesquisar, vamos pensar antes que seja tarde. Bolsonaro não é pela mudança, Bolsonaro não é pela segurança, Bolsonaro não é nem por Deus, nem pela família, nem pelo povo brasileiro. Bolsonaro é pelo medo, pela intolerância, pela violência e o senhor dele é o mercado, não o povo brasileiro. Vamos fazer o certo nessa eleição para garantir que existam próximas.